Olá, amigos, que Jesus nos ampare, nos abençoe nesse nosso trabalho. Que bom estarmos aqui juntos, né? E através dessa tecnologia nos ligarmos e assim aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos nessa época de isolamento, de pandemia, mas ainda bem que nós temos essa tecnologia aí na frente. O nosso trabalho hoje não é contar a história, falar da biografia da vida de Eurípides Barçanufo, pois já tivemos na segunda-feira o nosso colega Marcos falando sobre a vida e missão desse ilustre representante da doutrina dos espíritos. Hoje nós vamos dar aqui umas pinceladas em fatos da sua vida e demonstrar que com toda a esperança que ele tinha, nos deixou um legado vitorioso de espírito evoluído. Falar de Eurípides é exemplificar o que é fé, caridade e esperança, porque ele era tão convicto nessas três virtudes que acho que se a gente tivesse perto ele exalava, né? E essas três virtudes estavam gravadas no seu coração, pois trazia de outras encarnações uma vivência e crença nos ensinos de Jesus. Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880. Portanto, sexta-feira agora, se ele tivesse vivo, ele iria completar 140 anos. Ele não viveu nada perto disso, porque ele desencarnou com 38 anos só. E ele nasceu justamente no dia do trabalho, o que justifica a pessoa que era, trabalhando incansavelmente para o próximo. Teve uma vida marcada pela prática do bem, da verdade, da justiça, da lógica e da ordem. Era sério, disciplinado em tudo o que ele fazia. Foi um missionário, independente de ser espírita ou não, ele já tinha esse dote, essas atitudes de missionário, fazendo reviver nas terras do Sacramento os passos de Jesus nos caminhos da humildade, perdão e amor. A vida de Eurípides é um fato raro na história da humanidade. Primeiro que ele fazia o bem pelo bem. Não, pelo menos em nenhum livro, nenhuma biografia fala de ele ter ódio, rancor de ninguém, mesmo daqueles que o perseguiam e que não foram poucos. Seu caráter reto, disciplinado, educado, com uma moral digna e incontestável, o levou a exercer na pequena Sacramento elevados cargos. Ele era tão sério que até a roupa dele, né, o modo de se vestir era bem tradicional. E conta numa das histórias dele que ele andava sempre com um guarda-chuva e muitas vezes ele chegava molhado em casa porque ele tinha vergonha de abrir o guarda-chuva para não humilhar quem tinha. Então vejam o grau de moral, de dignidade que ele tinha, né? Então, na pequena Sacramento, ele exerceu alguns cargos. Primeiro, ele foi jornalista,
fundou e escrevia artigos para o jornal Gazeta de Sacramento. Depois ele foi vereador, onde beneficiou a população trazendo luz, água encanada, transporte público e até com a construção de um cemitério. Foi também professor, porque ele fundou, junto com outros colegas, o Liceu Sacramentano, um dos primeiros escolas de Sacramento que tinha o primário e o secundário, né? E nessa escola ele mesmo ministrava aulas. E depois, como espírita, ele fundou o Colégio Allan Kardec. Foi também secretário da Irmandade São Vicente de Paula, uma irmandade ligada ao clero, à religião, né? Mas tinha um objetivo que era ajudar os menos favorecidos. Eurípides, antes de ser espírita, ele era muito católico. Ele vinha de uma família extremamente católica, porque acho que tio dele era padre. Então ele era coroinha, ele ia e muito participante da igreja, né? Então todos esses cargos que ele ocupou em Sacramento, né? A gente percebe que o maior objetivo dele era auxiliar os mais necessitados em todos os sentidos. Então, enquanto jornalista, ele achava que o povo tinha que ser culto, e aí ele escrevia artigos nesse sentido, vereador ajudou, professor, e quanto a Irmandade também trabalhava para os pobres. Enquanto espírito e com seus dons mediúnicos excepcionais, ele tinha a vidência, a audiência, a psicofonia, a psicografia, os efeitos físicos, cura e bicorporeidade. Então, ele realmente tinha todas essas mediunidades. Ensinava e mostrava para todo mundo que a esperança fortalece e que nós temos que cultivá-la nos momentos mais dolorosos da caminhada. E a esperança, na sua visão, era como enxergar uma luz brilhante na escuridão das nossas dificuldades. Então, a esperança para ele é aquela luz no final do túnel que todos temos que crer. Então, quando às vezes você acha que não tem mais nada, que está tudo perdido, lá dentro nós temos que cultivar essa esperança. É a certeza que no momento adequado teremos o melhor para nós. Muitas vezes não é o que nós pedimos, né? Mas é o que a espiritualidade, o nosso Pai, nos sabe que aquilo vai ser melhor para nós. Só que, ao mesmo tempo, essa esperança, ela não é passiva. Eu acredito que vai haver uma luz no final do túnel depois de tudo isso que nós estivermos passando. Sentar e esperar. Não, a esperança não é passiva. Ela é extremamente ativa. Então, nós precisamos de ação, de ir à luta. A esperança é um ato contínuo, constante, é uma postura na nossa maneira de enxergarmos as nossas caminhada, das nossas dificuldades e fazer tudo o que esteja ao nosso alcance. Então, Eurípides não ficava parado e esperando acontecer.
Ele ia em busca, ele modificava, ele queria conhecer, ele queria participar e sempre visando a melhora após uma dificuldade. E foi justamente o que ele fez. Ele fundou o grupo espírita Esperança e Caridade, juntamente com seus amigos e familiares, passando nesse grupo a desenvolver trabalhos tanto no campo doutrinário como nas atividades de assistência social. Todos que iam no centro, que o procuravam, né, e se apresentavam lá, recebiam uma palavra de conforto para o seu espírito, que era o Evangelho, e também indicação de medicamentos psicografados por ele sob a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, porque Dr. Bezerra era um dos mentores dele na área da cura, da mediunidade de cura, né? E aí esses medicamentos que ele psicografava com a orientação do Dr. Bezerra de Menezes era para a cura, às vezes, ou alívio das dores físicas, tudo sempre visando os planos de Deus para cada um de nós. Então, se a pessoa que procurasse tinha no plano de Deus a cura, ela ia se curar, ou ela ia aliviar, ou ia se confortar. Então, aquele centro era um local onde todos tinham a ajuda espiritual e física. Os medicamentos que ele psicografava, né, eram manipulados em sua farmácia. E essa farmácia era conhecida como farmácia de Seuripe. Então, é a farmácia do senhor Eurípides, que as pessoas humildes daquela época não falavam tudo junto. Então, ficou farmácia de Seuripe. Então, lá ele manipulava, né, e distribuía gratuitamente aos mais necessitados. Se a gente for lá para Sacramento e participar do Evangelho às 9 horas, lá no local, na casa da sua sobrinha Igorina, né? Até hoje tem o potinho lá de um ungido, um bento do Eurípides, né? Então eles mantêm isso. Como trazia de outras encarnações o conhecimento da medicina e com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, não era difícil esse trabalho para ele. Tinha também como mentor espiritual o São Vicente de Paulo, que revelou no momento dele falar, né? Ele revelou serem amigos de outras vidas e que viveram na França, onde Eurípides foi padre, médico e professor, e que agora teria uma grande missão no Brasil, a cura e a divulgação da doutrina espírita. Ele auxiliava todos, sem distinção de classe, credo ou cor. E onde era necessária a sua presença, lá estava. Ele houvesse ou não condições materiais, ele ia até lá e fazia o trabalho de ajuda e de amor ao próximo, né? Sua esperança, ele tinha tanta esperança no porvir, né? Lhe dava força para continuar o seu trabalho, pois tinha como pano de fundo, isto é, ele sabia que o objetivo maior do espírito
em processo evolutivo era a eternidade. Então ele não tinha medo de nada. Ele sabia da continuação da vida após a morte. E isso lhe dava esperança para continuar o seu trabalho. Tinha certeza do futuro espiritual e que um dia chegaria lá, de acordo com os estudos e com a visão que o Evangelho lhe dava. A esperança para ele era o combustível de sua caminhada. Então, não adianta não ter esperança, né? Na visão de Eurípides, a esperança era o combustível, é o que a alimentação é para nós. Nós precisamos nos alimentar para trabalhar, para fazer as nossas atividades. E ele, o que movia todo esse trabalho dele era a esperança. Eurípides sofreu muitas perseguições e acusações, passando sempre firme por momentos bastante difíceis, principalmente através da Igreja Católica, que o considerava endemoniado, né? Sabia que tinha muitos ataques que interferiam no seu trabalho. E esses ataques eram de espíritos inferiores que tentavam fazê-lo desistir do seu objetivo e do seu propósito de vida. E aí isso não aconteceu porque em nenhum momento Eurípides desistiu ou desanimou. Ele sempre se mostrou firme no propósito de ajuda, de colaboração, porque ele sempre via uma luz no final do túnel. E aí nunca parou de lutar, nunca parou de ajudar o próximo, tanto que sempre o objetivo, servindo e ajudando, inclusive em 1918, que foi o ano que ele desencarnou, teve a grande epidemia da gripe espanhola e ele não parou e ele fazia os medicamentos e encaminhava e atendia até que ele foi acometido. E mesmo com febre, com dificuldade de respiração, ele continuou trabalhando até o momento que ele cai e entra no estado de coma, né? Esse momento aconteceu no dia 1º de novembro de 1918 e o Eurípides contava com 38 anos e nesse momento ele desencarna. Portanto, gente, a esperança é como um pedacinho do futuro que Jesus nos dá. Então, olha, não desanimem, porque nós temos algo melhor ainda lá no fim do túnel. É a certeza que um dia chegaremos nesse final do túnel com a posição de missão cumprida nesse estágio da nossa vida, né? Nossa jornada, assim como Eurípides, muitas vezes nós encontraremos obstáculos, como, por exemplo, toda essa dificuldade que nós estamos passando no momento. Imagine se nós formos influenciados pelo pessimismo, pelo desânimo, pelo abatimento, nós vamos estacionar e não vamos mais sair de nenhum lugar.
Então, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de trabalho, não tem problema, cada um na sua casa, mas estamos trabalhando, estamos fazendo com que a vida continue apesar de tudo, né? E é nesse momento dessas dificuldades, desses tropeços que muitas vezes acontecem na nossa vida, que precisamos ter esperança para dar lugar e vigiar os nossos pensamentos, defendendo esses nossos pensamentos que muitas vezes tomam conta da gente, né? Dos excessos das informações negativas, das fake news, que nós somos diariamente bombardeados, né? Então, são nesses momentos que nós temos que provar a nossa esperança, como Eurípides, em muitos momentos de sua vida, ele também se desequilibrou. E aí ele tinha certeza dessa esperança de dias melhores. Então, diante de cada dificuldade que surge, somos convidados pela esperança a olhar mais além, a ajudar na medida do possível, a alimentar o bem e seguir adiante. Então, a cada momento das nossas dificuldades, se nós não tivermos esperança, nós vamos paralisar. Porque a gente não sabe para onde vai, né? Então, nós temos que ter um olhar mais além, a ajudar na medida do possível. Então, dependendo de cada um, no seu estágio e na sua limitação, vamos ajudar. E alimentar o bem e seguir sempre adiante. Então, gente, eu vou terminando com Paulo, dos Romanos 12, que fala o seguinte: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha que interessante. Alegrai-vos na esperança, então tenha esperança. Só que nós vamos ter que ter esperança sendo pacientes nas nossas atribulações e sempre perseverar na oração. Mas não é uma oração só que sai dos lábios, é aquela oração que sai das mãos no serviço com Jesus. Então, gente, era um pouquinho dessa mensagem que eu queria deixar para vocês, um pouquinho da história de Eurípides e uma mensagem realmente de esperança, de dias melhores, que nós vamos sair dessa nossa dificuldade e, quem sabe, num próximo momento já nos encontrarmos no salão do Instituto, todos juntos, numa palestra presencial. Muito obrigada e boa tarde a todos.